Ora, bom dia a todos. Já sabem que começamos bem cedinho nas nossas aventuras. Não sei se aperceberam, há dentro do meu canal, do Fábula e Tradiciones, uma nova rubrica ligada à parte do simbolismo e da mitologia. Obviamente continuamos na parte das lendas, na parte das tradições, na parte dos mitos, mas vamos tentar ligar um pouco também à parte espiritual humana ao longo dos milhares de anos da nossa existência. E decidi desta vez, portanto, comecei inicialmente com o vídeo da Mãe Terra e agora vamos passar para as árvores, para o simbolismo das árvores. Neste momento estou aqui junto aos cedros. Os cedros é uma árvore que toda a gente conhece, é uma árvore que está, por exemplo, muito ligada à parte da morte, porque nós estamos habituados a vê-la nos cemitérios, não é? A embelezar a parte exterior dos cemitérios e muitas vezes interior junto às campas, mas é assim, é uma árvore cheia de simbolismo. Já se falava dela na antiga Suméria como sendo a árvore do mundo, a árvore da vida, a árvore do deus Ea, que era o deus principal dos sumérios. A própria Bíblia refere que foi com a sua madeira que foi feita a Arca da Aliança. Portanto, é assim, não estamos a falar nada que a humanidade não conheça. Porém, hoje vamos falar de outra árvore. Vamos fazer algo um pouco diferente, talvez um pouco polémico. Vamos fazer algo que ainda dói às pessoas porque causa determinadas situações em termos sociais, mas é importante que conheçam também o simbolismo dessa árvore. No entanto, decidi começar o dia aqui junto aos cedros porque acho que é importante começarmos por aqui e dar-vos esta visão da antiga árvore da vida, de onde nós provavelmente, de onde a humanidade terá nascido, que terá sido então na antiga região da Suméria. Vamos lá então em mais uma aventura? Vamos lá então. Ships on vigor of the waves are skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, ravens soar over new frontiers. Ora, como vos disse, hoje vamos falar do simbolismo de uma árvore que é um pouco polémica em termos sociais. Não queremos ir por aí, pela parte polémica, mais uma vez queremos ir para o simbolismo e vamos também falar em termos da natureza em geral, porque eu sinto que é importante estar constantemente a relembrar a cada um de vós que está aí desse lado a ouvir-me do quão importante é tudo quanto é a natureza, seja a parte das plantas, das árvores, dos animais, do que quer que seja, de tudo, o quão importante é para a nossa sobrevivência. E nós às vezes esquecemos-nos, por egoísmo, talvez porque estamos cansados, porque não nos apetece. Acho que acontece a qualquer um de nós, até a mim própria que sou amante da natureza, sem dúvida alguma, por vezes é possível que, sim, sem dúvida alguma, que cometa algumas coisas que acabam por ser prejudiciais para a própria natureza, mas temos que ganhar consciência, é bastante importante. Mas lá está, estamos aqui para falar então de uma árvore e hoje vamos falar acerca do eucalipto. A presença do eucalipto, que, como eu disse no início, é polémica porque nos últimos anos tem havido cada vez mais uma desvalorização das nossas árvores, do nosso antigo bosque mediterrâneo, o que levou ao abate isto ao longo dos séculos, como é óbvio, portanto, de árvores como o carvalho, como o sobreiro, que agora felizmente está protegido, mas porquê? Porque no século XIX, portanto é assim, isto tem um começo e o começo não é do tempo da área industrial, daquilo que nós falamos agora, a grande indústria do papel, que há muito, por causa dos fogos que dizimaram hectares e hectares de terreno nos últimos anos,
e que infelizmente mataram pessoas também, animais e plantas e árvores, nomeadamente os eucaliptos, porque o eucalipto é uma daquelas árvores que arde no instante e, para além de arder no instante, depois, claro, tem... sabe-se que é uma árvore que absorve a maior parte da água, dos nutrientes do solo, o que faz com que para as outras espécies seja mais difícil sobreviver ou viver junto a eucaliptos. Mas a verdade é que, historicamente, há duas vertentes. Há a vertente do simbolismo do eucalipto, isto para a origem dele. Há várias espécies de eucaliptos. Se não vou cair em erro, em Portugal foram plantadas cerca de 36 na altura, já lá vamos. E assim, ela vem da Austrália. Portanto, estamos a falar de um simbolismo, de uma crença dos nativos, dos aborígenes, que ainda existe hoje em dia, australianos, em que para eles, em que estamos num local completamente diferente, noutro continente, onde o eucalipto realmente faz parte do seu bosque, daquilo que existe desde sempre. Para eles o eucalipto é uma árvore sagrada, é a árvore, lá está, mais uma vez, é a árvore da vida, está ligada à vida, está ligada ao nascimento da vida. É como se o eucalipto já existisse. E nós temos um eucalipto em Portugal que sobreviveu a um dos fogos em 2005, um eucalipto enorme, que tem cerca de 75, não, eles vão até 75 metros, mas o nosso tem, penso, à volta de 28 metros, portanto estamos a falar de uma árvore enorme que sobreviveu. E é naquelas zonas do país em que foram plantados, pronto, para além de outras espécies, foram plantados os eucaliptos. Mas então vamos à história do eucalipto em Portugal. No século XVIII, principalmente, no século XIX, principalmente entre os anos 60 e os anos 80, o eucalipto surgiu como uma árvore com um grande potencial. Portanto, isto começou em Espanha, para ajudar a prevenir a febre, determinadas doenças que vinham, por exemplo, do mosquito, e que os médicos, os cientistas de época julgavam que o eucalipto era daquelas espécies que era excelente para ajudar no tratamento. Eu, em criança, ainda tive os vapores de eucalipto. É verdade, ajuda, claro que sim, ajuda bastante a respirar, não digo o contrário, mas foi por isso. Portanto, essa foi a crença inicial e toda a gente falava na época, era uma espécie de árvore abençoada por todo o mundo, e neste caso falemos um bocadinho do nosso mundo mais pequeno, que é a Europa. Era uma árvore abençoada e que se julgava que era bastante importante ter eucaliptos. Os primeiros foram plantados na zona de Abrantes, foram cerca de 400 hectares. Portanto, onde ainda hoje existe muito perto a indústria do papel, que utiliza, ao contrário do que se utilizava antigamente, que era o chopo, utiliza o eucalipto. Portanto, é bastante importante para essa indústria. Daí haver, em termos sociais, esta guerra, que é perfeitamente normal, não é? De preservação da espécie, por um lado, e de preservação da economia, do lucro, do comércio, por outro, e nós não estamos aqui para defender o que quer que seja, mas, como é óbvio, estamos aqui, eu pelo menos estou aqui para defender a parte natural, e como estou em Portugal e não estou na Austrália, é óbvio que entendo perfeitamente o mal que é termos eucaliptos em vez de termos carvalhos, sobreiros, árvores nossas. Lá está o antigo bosque mediterrâneo. Mas não podemos também desvalorizar o eucalipto nem torná-lo um mal da fita, porque isto tem a ver com questões sociais, sobretudo, e lá está, retomemos ao século XIX. Inicialmente ele entrou para benefício das pessoas, em termos de saúde, depois foi espalhado, obviamente foi sendo espalhado por várias zonas do país, e a determinada altura chegámos a um momento em que lá está, substituiu o chopo no papel, tornou-se bastante importante em termos industriais, mas foi crescendo e foi tomando lugar do resto das espécies. E daí eu dizer que é um pouco essa polémica. Mas não deixa de ser importante, porque
pode não ser importante para nós, porque nós estamos, para nós é uma árvore exótica, era daquelas árvores exóticas que no século XIX foram vindo com o período do romantismo para a Europa e foram trazidas, por exemplo, para Sintra, por Dom Fernando II, várias espécies de todo o mundo. Portanto, o eucalipto terá sido uma dessas, mas lá está. Cresceu, à semelhança de outras, cresceu um pouco por todo o lado e criou o problema que acabamos por ter hoje em termos sociais. Mas tem uma importância muito grande, simbolicamente, espiritualmente, para o hemisfério sul, para os nativos da Austrália, os aborígenes, e não podemos de todo condenar uma espécie, uma árvore, por aquilo que ela causa num sítio que no fundo não é dela, não é a sua origem. Portanto, todos nós lutamos pela sobrevivência e é óbvio que o eucalipto faz a mesma coisa. Portanto, há que haver um equilíbrio. E isso é muito importante, mesmo bastante importante. E como este vídeo eu quero referir outra coisa também. Nós começámos no cedro, o principal será obviamente o eucalipto, aquilo que já vos contei, mas há outra coisa que eu gostava de partilhar convosco, que foi feita, creio eu, se não me engano, em 2011, no Ano Internacional da Floresta, por mim e por mais umas quantas senhoras, às quais eu agradeço o convite para participar nesta obra, num livro publicado na Fonte da Palavra, que se intitula Na Floresta Não Há Só Borboletas. E assim, o que eu vou fazer aqui convosco é partilhar, portanto isto é uma coletânea de contos e poemas que cada uma de nós escreveu, e o que eu vou fazer aqui convosco, se não se importam, é partilhar um texto que eu escrevi na altura e que me dizia alguma coisa. É um texto pequenino, é um conto bastante pequenino, tem a ver com a floresta, não tem a ver com o eucalipto, como é óbvio, mas eu acho que, não sei, sinto que é importante, até porque vocês vão conhecendo um pouco de quem é a Vera aqui no canal, de quem eu sou, a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver as coisas e sabendo sempre que eu estou aqui por uma questão de, principalmente, a minha motivação não é, mais uma vez, despejar-vos a história, despejar-vos a realidade, os factos, as ciências, mas a tradição oral e as crenças populares. Porém, não deixo de querer também mostrar um bocadinho o meu interesse, o meu apoio pela proteção da natureza, e daí vou, se me permitem, ler aquilo que eu escrevi, um dos textos que eu escrevi, que eu acho que sinto que devo partilhar convosco, que se chama Fogo com Fogo. Portanto, eu vou ler, entretanto, se me enganar peço desculpa e vou tentar não demorar muito tempo, ao vídeo não ser muito grande. Pronto. Então vamos lá então. Ele fazia aquilo desde os 12 anos de idade. O cheiro inebriava-o, sossegando a sua mente até que, não aguentando mais, teria de voltar a fazê-lo. Mas a verdade é que ele não sentia remorsos nenhuns. Gostava de ver a floresta arder, consumida pelo seu fogo. Pelo fogo que criava com as suas próprias mãos, enrugadas e envelhecidas, confirmando os seus quase 78 anos de vida. Nunca fora apanhado. Sabia que era mais esperto do que todos, mais esperto do que os guardas florestais, que patrulhavam diariamente os caminhos de terra batida amarelada que percorriam os milhares de hectares de floresta virgem à sua volta. Mais esperto do que os polícias que, ano após ano, investigavam minuciosamente as dezenas de fogos postos, perto de povoações que sobreviviam à civilização junto às árvores. Mais esperto do que os homens que com ele bebiam todas as noites o vinho numa taberna mal iluminada, cheirando a madeira envelhecida e ressequida, que lhe relembrava a cada momento o seu objetivo primordial, o fogo. Fora sempre cuidadoso. Começara por um pequeno incêndio no quintal atrás de uma casa austera e degradada, onde o tempo teimava a não passar desde que nascera. Quando viu o resultado do seu pequeno segredo, a que todos chamaram de crime, é que soube a razão por que nasceram
tão perto do fim do mundo, num local que desprezava e pelo qual não sentia mais nada senão ódio. Durante os seus primeiros 12 anos, eram apenas eles que o chamavam, atormentando os seus sonhos, noite após noite. A avó chamava-lhes demónios, a mãe, pesadelos. Fosse o que fosse, passou de um inimigo desconhecido a companheiro dos seus segredos, quando viu nascer a chama do seu primeiro incêndio. Todas as noites, ao deitar, chamava-os, confessando os seus pecados e rindo com as sombras que o incentivavam a continuar. A floresta não era mais do que a tentação que o seguia, torturando e desafiando. Majestosa, erguia-se até ao céu, relembrando-lhe o quão pequeno que era comparado com os troncos e ramos que a constituíam. Mas ele não era pequeno. Deixara de o ser há muito tempo. Agora era maior do que a floresta e muito mais poderoso. Podia-lhe cobrar tudo o que quisesse, tudo o que desejasse. E todos os anos o cobrava. Era responsável por centenas de hectares de terras florestais ardidas, cobertas de pinheiros, carvalhos, giestas e um sem fim de espécies de árvores que agora se curvavam ao seu poder. Sim, ele tinha poder. O poder de dar e de tirar vida, quando bem lhe apetecia. E hoje iria voltar a fazê-lo. Lembrava-se de um dia em que o seu avô o encontrara na mata, escondido entre uns arbustos, a planear o seu próximo fogo. Sentira-se assustado quando ele o chamara e lhe perguntara o que estava ali a fazer. Nada, respondera. Não estava a fazer nada. Por momentos parecera-lhe que fora apanhado, quando viu os olhos do avô pousarem na caixa de madeira, que guardava a criação dos seus segredos. Mas quando ele lhe sorriu e se afastou, percebeu a grandeza dos seus atos e pela primeira vez soube que era maior e mais poderoso do que a floresta. O verão aproximava-se a passos largos e o calor era já suficiente para fazer as cigarras saírem dos seus buracos poeirentos e cantarem ao sol. O fogo chamava por ele mais uma vez. Perdera a conta da quantidade de animais que matara. Durante os primeiros 5 ou 6 anos ainda seguia ao trilho do fogo. Depois da dura batalha dos bombeiros para acabarem com ele, contando os cadáveres das aves, dos esquilos, das raposas, das doninhas e tantos outros que encontrava queimados. Mas o interesse desaparecera. Como as árvores, tornaram-se pequenos e desinteressantes. Só o fogo era real e merecia ser contemplado em todo o seu esplendor. As sombras estavam com ele. Passaram a acompanhá-lo todas as horas do dia, relembrando-lhe a satisfação que ele sentia quando acendia o primeiro fósforo e o via a consumir os bocados de giesta e caruma secas antes de desencadear o verdadeiro pesadelo de todas as florestas. Estava na altura de acender o fogo, pensou. Tinha ido até uma pequena clareira no meio da floresta. Era arriscado, mas a satisfação pela sua façanha seria maior quando visse o resultado do seu trabalho ao longe. Bastava acender uma pequena fogueira e deixá-la arder sozinha, rodeada por uma enorme quantidade de ramos secos que depressa fariam chegar a sua chama às árvores. O prazer toldou-lhe o corpo quando viu a chama do primeiro fósforo a tremeluzir. Ainda não tinha tocado no solo quando o fogo atingiu os primeiros bocados de caruma, mostrando o poder com que era feito. Agora só tinha de sair dali rapidamente e esperar pelo magnífico espetáculo com que se presenciara mais uma vez. Mas foi nessa altura que os viu. Animais. Dezenas de animais. Ou centenas. Não conseguia perceber muito bem quantos eram. Corvos negros como as sombras, que para todo o lado o seguiam, observavam-no grasnando uns aos outros. Algumas raposas, esquilos, texugos, doninhas, lontras e até mesmo um grande urso pardo tinham-se posicionado à sua volta, barrando-lhe o caminho. Sentiu as aves a pousarem nos ramos, à volta da clareira, quando a fogueira atingiu os ramos secos antes do fogo partir desenfreado para as suas vítimas. Os corvos pararam de grasnar e o silêncio tornou-se maior do que o calor do fogo. Não tinha por onde fugir. Os animais ficaram ali a olhá-lo, apenas a olhá-lo. Momentos depois, sentiu o seu poder a desfazer-se e as sombras a desaparecerem, e as árvores, à sua volta, na clareira, a arderem. Dias mais tarde, após uma dura batalha, os bombeiros conseguiram chegar às cinzas da clareira. Viram primeiro os animais, fechando um círculo, onde no meio jazia o corpo de um homem.
Perto dele, um pequeno pinho rompia do sol, mostrando a sua futura grandeza. E era esta história que eu queria partilhar convosco. Peço desculpa se me enganei a ler, mas pronto, acho que era importante. Mais uma vez, obrigada por estarem aí desse lado. Vamos continuar, como é óbvio, haverá mais histórias daqui para a frente. Vamos continuar também, não só além das lendas e dos mitos, ligar então à parte do simbolismo, à parte da magia, à parte do espiritual do homem, ao longo de milhares de anos de existência e da própria natureza, claro. Um bem-aja a todos. Não se esqueçam, subscrevam o canal, ativem o sininho, vejam se conseguem colocar naquela parte em que diz para serem avisados de todos os vídeos, se tiverem possibilidade. E muito obrigada mais uma vez. Já sabem que eu não me canso de dizer, por vocês estarem aí desse lado a ouvir-me. Até à próxima então.